Olá meus caros, aqui é o Corvo. O filme que selecionei hoje é The Blob, de 1988. Muitos não sabem, mas este filme não se trata de uma película original. Similarmente, como tem acontecido no século atual, os anos 80 foram anos onde um número significativo de remakes foram feitos, principalmente no horror e na ficção científica, respectivos gêneros desse filme aqui. Dito isso, o número de remakes, se comparados com as tendências do mercado atual, foram infinitamente menores, visto que eles não se tratavam apenas de oportunismo barato para se fazer algum dinheiro à custa de uma marca ou nome conhecido. Na época, alguns diretores decidiram criar novas versões de clássicos em virtude de serem muito apaixonados por esses filmes, e quando se tornaram eles mesmos profissionais do ramo cinematográfico, sempre que podiam, eles davam um jeitinho de conseguir financiamento para um novo filme baseado naquele clássico em questão. Como é de se esperar, os novos filmes apresentavam as tendências da década correspondente e não se assemelhavam muito aos originais. Mas algumas mudanças de tom e direção tiveram efeitos muito satisfatórios, criando versões que substituíram os originais na preferência do público. Algo muito raro de acontecer, mas que aconteceu em alguns casos. Podemos citar como exemplo a versão de The Thing, A Coisa, do John Carpenter, que embora tenha fracassado em termos de bilheteria, se tornou um cult classic no decorrer dos anos. The Blob segue uma linha parecida, visto que a versão de 88 pôde explorar do ponto de vista técnico efeitos que nos anos 50 ainda não eram possíveis, não existiam. O primeiro The Blob é um filme de 1958, e naquela época era completamente inviável criar um filme de ficção científica que fosse tão nojento e brutal como o filme aqui em questão. Não havia recursos financeiros, tecnológicos ou morais para isso, visto que a sociedade era muito mais conservadora também e não aceitaria o filme tão grotesco assim. No entanto, o filme original, mesmo com limitações, historicamente é um filme ainda mais relevante, muito em virtude do impacto cultural que ele causou. Para início de conversa, nenhuma versão de The Blob é filme de categoria A. São filmes B, com roteiro e elenco bastante sofríveis. Mas, como todo bom filme de ficção científica, o que o público espera ver é algo que não existe concretamente na realidade. O público espera ser inserido em um mundo de mistério, do absurdo e com contornos caóticos. E é isso que observo acontecendo aqui. Mas com um fator importante, algo que eu também observo que desempenha um papel fundamental aqui, que é o fator da dessensibilização. Quando o remake de The Blob foi lançado no final dos anos 80, o cinema americano já estava muito mais experiente e acostumado com o gênero de horror e ficção. As pessoas já haviam visto as mais diversas epopeias espaciais, múltiplas espécies alienígenas temerárias, mortes e assassinatos dos mais gráficos. Pouca coisa, para quem cresceu nas décadas de 70 e 80, ainda chocaria. O que estava em jogo naquele momento não era exatamente o quanto um filme poderia ser grotesco, mas sim o quão realista eram os efeitos especiais nele utilizados. Na década de 50, o papo já era outro. Havia grande interesse na temática da vida alienígena e a literatura deixa isso bastante claro na quantidade de livros publicados que abordam um tema nas primeiras décadas do século XX. Mas, cinematograficamente falando, o cinema não tinha tantos filmes do gênero ainda, um catálogo tão diverso para consulta como teríamos 30 anos depois, quando o remake de The Blob foi lançado. Cada novo filme, sólido ou não, atraía o interesse do público devido à curiosidade de ver aquilo que só era possível na imaginação. O primeiro The Blob, de 58, não foi um filme tecnicamente de muito valor elevado, ao contrário. Na verdade, quem realmente se lembra dele o faz muito em virtude do renomado ator Steve McQueen. Ele encabeçava o elenco. The Blob foi um dos primeiros trabalhos de McQueen, e naquela época ele estava longe do desenvolvimento, maturidade e fama cinematográfica que adquiriu. Mas em virtude de ter atingido este reconhecimento posteriormente, as pessoas também passaram a procurar The Blob retrospectivamente. O filme original foi muito barato, teve apenas $110 mil para investir no elenco, cenário e efeitos especiais. Nele, nós notamos que o objetivo é a construção de um filme bem mais humorado e family-friendly,
visto que não haveria recursos suficientes para apresentar algo que fosse consistente para um filme que pretendia abordar temáticas alienígenas. Como eu disse, mesmo com todas as deficiências, o fator escassez fazia a diferença nos anos 50, e sendo assim, The Blob foi um sucesso de bilheteria, arrecadando cerca de 4 milhões de dólares. Muito diferente do remake de 1988, que embora tenha sido um filme infinitamente mais caro, teve 10 milhões de orçamento para ser utilizado, foi um fracasso retumbante e sequer conseguiu se pagar, dando um prejuízo de quase 2 milhões de dólares. Filmes ruins se garantem financeiramente quando ainda existe o fator novidade. Quando são apresentados no mercado, ou gênero quando estes vivenciam uma espécie de saturação, mesmo que os filmes contenham muitos avanços em consideração às versões anteriores, que definitivamente é o caso do filme de 88, que é muito mais gráfico e realista do que o filme de 58, não necessariamente isso será a garantia de sucesso. Daí a importância de fazer a leitura do mercado e das tendências momentâneas, pois até mesmo um filme bom pode arruinar financeiramente um estúdio se não existe uma demanda real para ele em um determinado momento. O risco só é válido quando um filme realmente irá apresentar algo novo, o que certamente não seria o caso com The Blob. Outro exemplo que dou a vocês, para reforçar tudo o que estou dizendo, é no campo do impacto e relevância cultural. O The Blob original teve impacto cultural, principalmente na cidade onde algumas cenas dele foram filmadas. Trata-se do município de Phoenixville, na Pensilvânia. The Blob se tornou um orgulho dos moradores, que praticamente fizeram da bolha assassina um personagem local. Todos os anos eles organizam um festival chamado Blobfest, onde os participantes reencenam as cenas do filme que foram realizadas lá. Até hoje, essa tradição continua sendo transmitida dos pais para os filhos, e pelo menos em Phoenixville, a bolha ainda vive e continua fazendo suas vítimas. Percebem o impacto cultural e relevância histórica do filme? Isso não voltou a acontecer com o remake de 88. Ele foi filmado em um município da Louisiana, chamado Abbeville, mas lá as pessoas são completamente indiferentes ao fato de The Blob ter usado alguns locais da cidade como cenário. Para os americanos que ali viviam, ele foi apenas mais um filme de ficção científica, mais um entre vários que já existiam. É o fenômeno da dessensibilização, falando alto, como eu havia dito. Este remake de 88 tem muitos avanços quando comparamos com o filme clássico, mas o público já estava dessensibilizado, já tinha visto tudo, e não havia necessariamente uma nova técnica ou questão a ser apresentada aqui. Seria algo do mesmo, algo que já havia sido apresentado por alguns clássicos anteriormente. O que de fato matou esse filme foi a falta de apelo comercial naquele momento. Embora o roteiro e o elenco sejam medíocres, tão medíocres quanto o original, mas não foi ele exatamente o que prejudicou The Blob. Não havia apelo, não havia novidade, e isso deixou o filme de certa forma estéril, publicamente falando, em termos de marketing e interesse. Enfim, mas o que de fato é sólido em The Blob? Ele tem características boas? Tem. Esse filme tem uma certa notoriedade entre os filmes B por um motivo. Indubitavelmente, como eu havia falado, isso não se deve ao caráter cênico ou textual. Eles são fracos e esquecíveis. O que realmente é interessante e muito bom em The Blob é o aspecto técnico dos efeitos especiais. Nele, nós temos uma abordagem mista, a utilização de efeitos especiais computadorizados em alguns momentos e de efeitos protéticos, os famosos efeitos práticos, em outros. E nesta aplicação, nós temos um contraste bastante interessante que nos permite concluir algumas coisas importantes. Resgato novamente o filme de 58 para fazer esse apontamento. Nele, a deficiência que nós víamos era justamente no campo dos efeitos práticos. Ainda não existiam os recursos e técnicas que foram desenvolvidas em um nível mais veloz nos anos 80. Apareceram no final da década de 70 e no início dos anos 80 nomes que realmente revolucionariam a maquiagem e os efeitos práticos. E isso foi algo que o remake de The Blob conseguiu usufruir porque se trata de um filme de fim de década, ou seja, que já pegou todos os tijolos devidamente alocados no muro. As técnicas já estavam todas prontas e desenvolvidas. O que era necessário seria apenas o dinheiro para colocá-las em prática, algo que o filme teve.
No entanto, no campo dos efeitos computadorizados, o remake estava, digamos, enfrentando o mesmo problema que o filme original enfrentou com os efeitos práticos. Os efeitos computadorizados, em 1988, ainda eram muito rudimentares, levaria anos e anos para que eles começassem a ficar minimamente aceitáveis. Portanto, quando assistimos a esse filme, nós vamos perceber muito claramente que os efeitos práticos dele são muito bons e é exatamente aquilo que se mantém sólido até hoje. A forma como a bolha ataca e corrói suas vítimas é grotesca, e quando tudo se resume a látex, engenharia e maquiagem, os efeitos utilizados envelheceram muito bem. O que é algo que nós não podemos dizer dos efeitos computadorizados, claramente datados e muito toscos. Mas foi a forma que o filme encontrou para conseguir expandir geometricamente a bolha sem precisar usar maquetes e miniaturas da cidade, algo que o filme original teve que usar. Para 1978, os efeitos são aceitáveis, mas fatalmente ficariam datados, isso era certo. Dito isso, eles não incomodarão os cinéfilos de maior consciência histórica, que conseguem apreciar cinema de acordo com os limites e paradigmas de cada época. Pois bem, falei muito sobre vários aspectos técnicos de The Blob, e portanto fica faltando mencionar um pouco alguns elementos da história e premissa do filme. Vamos lá. The Blob não é um filme revolucionário. Ele não foi 30 anos antes e nem seria no fim dos anos 80. De cara, ele tem uma premissa bastante simplória. Um organismo alienígena chega à Terra através de um meteoro e passa a tocar o terror em uma pequena cidadezinha interiorana. Pronto, é isso. Não espere aqui grandes diálogos ou plot twists mirabolantes. O que o filme tem a oferecer a você é a bolha e o destino cruel que ela reserva para essa pobre gente. E quando o assunto é assassinar humanos, a bolha não é só competente, como também o faz com um nível gráfico grotesco. Algo que preciso confessar, que foi bastante audacioso no filme de 88, foi a coragem de colocar todos os personagens indiscriminadamente em risco. Era um clichê comum dos filmes antigos se apoiarem em questões morais, poupando os bonzinhos e matando os moralmente desviantes dos costumes de uma determinada época. Crianças e idosos tendem a ser poupados igualmente das crueldades do antagonista, visto que torná-los vítimas é algo mais chocante do que os demais adultos. Uma lógica já bem doentia se pararmos para refletir, pois todas as vidas deveriam importar. Entretanto, não é isso que nós vemos acontecer nos filmes. Eles não se comportam assim. Eles tendem a relativizar constantemente as vidas segundo a faixa etária, gênero e etnia. Em algumas décadas, isso foi mais recorrente do que em outras. Entretanto, neste filme, meus caros, eles não dão a mínima para isso. Logo de início, vocês serão surpreendidos, pois a bolha dará um claro aviso de que ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. Pessoas que você acredita que vão durar o filme todo morrem e quem poderia dançar primeiro sobrevive. Crianças também estão na reta e a morte de todas as vítimas, inclusive das crianças, serão retratadas com o mesmo requinte de crueldade, sem censura. The Blob não chega a ser um filme graficamente muito chocante, mas quem dá o azar de estar no caminho, na rota da bolha, será ali que é feito, seja adulto, criança ou idoso. E o filme vai te mostrar isso da mesma forma para todos eles. Sobre a bolha, bem, se pensarmos na criatura mais corrosiva dos filmes de ficção científica, o título certamente fica com o xenomorfo, da franquia Alien. Seu sangue e saliva são tão corrosivos que são capazes de derreter aço maciço. A bolha espacial, no caso, também é uma criatura ácida, porém em menor grau. Mas não pense que ela não é ameaçadora na mesma proporção, porque esta coisa é mais predatória do que qualquer animal do nosso ecossistema. A bolha tem propriedades corrosivas invejáveis, muito mais potentes que ácido sulfúrico. E além disso, ela é uma gosma esbranquiçada com habilidades elásticas. Quando ela ataca um organismo vivo, ela o envolve completamente e a partir daí o derrete, sendo capaz de desintegrar um corpo completamente em questão de minutos. Uma morte horrenda, se pararem para imaginar, porque as vítimas são derretidas vivas dentro dela. A cada vítima, a bolha vai ficando cada vez maior e mais grotesca. A tonalidade de sua cor vai mudando, passando para o rosa e atingindo finalmente o vermelho, em virtude da quantidade de sangue alojada em seu sistema. Com os novos nutrientes adquiridos, ela também cresce, se expandindo geometricamente e aparentemente aumentando ainda mais o seu apetite. Suas propriedades elásticas tornam a criatura capaz de criar tentáculos que ela utiliza para capturar vítimas a longa distância. Quando ela se expande, não adianta muito tentar correr. É um bicho dos infernos. No filme original,
A bolha era apenas um organismo extraterrestre que caiu na Terra e começou a tocar o terror. Algo que é alterado neste remake, pois foi inserida uma subtrama militar e de interesses bioterroristas. Pessoalmente, eu prefiro a simplicidade conceitual do filme original, muito em virtude do mistério acerca da criatura e da angústia das pessoas para descobrir como elas poderiam deter essa geleia corrosiva. A bolha não é afetada por chamas ou armas de fogo. A única fraqueza que ela possui realmente é com temperaturas baixas, frias, que não são capazes exatamente de destruí-la, mas apenas de deixar a forma dela em um estado latente, cristalizado. A subtrama militar não trouxe muito conhecimento à tona e tampouco aumentou a tensão que já existia sem a presença dela. A questão é que o remake tentou inserir elementos novos apenas para evitar ser um xerox do filme original, o que seria algo válido e assertivo caso este elemento novo fosse devidamente explorado, agregasse mais valor ao filme. O que não acontece, visto que os militares acabam sendo apenas mais gado para a bolha consumir e não dá tempo para que haja uma tensão entre eles e os civis envolvidos. The Blob perdeu a oportunidade de enriquecer seu roteiro, pois mesmo que o remake tenha tocado em questões éticas, ele não se propôs a trabalhá-las de fato. Por isso, eu afirmo que nesse caso teria sido melhor mesmo manter os contornos originais da criatura, pois essa expansão acabou sendo mais material do que conceitual, o que na minha avaliação acaba sendo algo inútil. Enfim, meus caros, são essas informações que eu de fato queria dar a vocês. The Blob foi fracasso de bilheteria e por esse motivo um filme que ficou desconhecido para muitas pessoas, mas possui um bom potencial de entretenimento, principalmente por causa dos efeitos práticos que são muito competentes e sólidos. Eles envelheceram muito bem. O elenco é completamente esquecível e não cativo o suficiente para que você realmente se importe com os personagens, mas o filme apresenta fluidez, continuidade e que acaba passando, digamos, muito rápido, sem que haja uma percepção real do tempo. Quando você começa a se entediar e descobre que o filme não tem mais nada a te oferecer, será exatamente o momento onde o filme já estará terminando, como de fato deve ser. Um abraço a todos e até o próximo. Cine Corvo.